Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia, só mais uma informação que eu me esqueci. Essas datas comemorativas, né, queridos, de virada, culto de Natal, a gente está fazendo pela primeira vez algumas dessas programações, então a gente não tem uma equipe específica para isso. Então, se você quiser cooperar com a gente, pastor, eu quero servir aí nesse culto da virada, conta com a gente, se apresenta, tá bom? Para a nossa equipe, fale comigo. Vai ser bom poder contar com algumas pessoas. O nosso time de servos já estão servindo semanalmente. E às vezes acontece de algum estar viajando, não está aqui, desfalca. Então, se você puder colaborar com a gente nesses cultos especiais, vai ser muito bom, tá bom? Queridos, eu vou ler Lucas capítulo 5, eu vou usar a versão NVI nessa leitura, tá? Me acompanhe e vamos ouvir a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Verso 5. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, fala com a gente. Nesse instante nós nos comprometemos a silenciar todas as vozes. A voz da preocupação, a voz da ansiedade, a voz da distração. E pedimos, Espírito Santo, que com o seu poder sobre nós, a palavra tenha um efeito transformador no nosso coração. O Senhor é tudo aquilo que a gente mais precisa. E sem a sua palavra a gente não tem norte, Jesus. Nos lidera. Seja o pastor das nossas almas nessa noite. Nós nos submetemos à autoridade da sua palavra, Jesus. Nós contamos contigo, Espírito Santo, o professor dos professores. E nós clamamos que nessa tarde e noite, o teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração. Fala profundamente ao nosso coração. Eu oro por isso, Pai, na dependência do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pedro é o discípulo mais emblemático e mais citado entre todos os discípulos. Pedro, ele foi chamado para ser um seguidor de Jesus. E como todo seguidor de Jesus, precisa se deixar algo para segui-lo. Mateus capítulo 4, dos versos 18 a 22, fala desse chamado. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Essa expressão é linda do verso 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Porque é impossível ser um discípulo de Jesus sem uma obediência imediata.
É impossível ser um discípulo verdadeiro de Jesus sem deixar algo para trás. Talvez esse seja um dos problemas da cultura evangélica, é que a gente não quer deixar, a gente quer somar. A gente quer continuar com o nosso estilo de vida, somando as coisas de Deus, as coisas espirituais. A gente não quer deixar o pecado, a mentira, a pornografia, a infidelidade. A gente não quer deixar essas coisas. A gente quer continuar sendo essas coisas e trazendo Deus para dentro. Isso não é possível. Não é possível viver de verdade essa realidade, porque o Evangelho de Deus é o poder. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Então, todo chamado de Cristo a um discípulo, ele necessariamente precisa deixar algo. E a Bíblia vai dizer em outro texto que se você não deixar pai, mãe, filho, primo, tio, qualquer outra pessoa, por amor de mim, você não pode ser meu discípulo. O que o texto está dizendo é que Cristo precisa ser o mais importante. Isso é um sinal, queridos, de um discípulo de verdade. Cristo é o mais importante. Da mesma forma que amar ao próximo é um sinal do evangelho verdadeiro nas nossas vidas. Porque aquele que ama a Deus também ama o seu irmão. Pedro é esse camarada que é o personagem principal dessa história. E Pedro é considerado pelos teólogos como o mais afoito, também o mais agressivo, mas também o mais ousado, também o mais franco. O teólogo John MacArthur diz que Pedro tinha o hábito de pôr a sua boca para funcionar quando o cérebro ainda estava em ponto morto. Interessante. Simão Pedro foi escolhido e o mestre tinha razões para escolher este homem. Mesmo Pedro sendo por natureza um homem impetuoso, inconstante, não confiável, ele foi chamado por Deus, foi chamado por Cristo. Pedro é aquele camarada que tinha a tendência de fazer grandes promessas, mas que pulava fora na hora que mais precisava dele. Pedro era uma daquelas pessoas que parece se atirar de cabeça em algum projeto, mas na hora H ele pula fora. Era o primeiro a aceitar um desafio, mas muitas vezes era o primeiro a pular fora. Esse é Pedro. Pedro que se destaca como o líder porta-voz dos 12. Pedro era um líder carismático, pessoal. Pedro era um líder que controlava as conversas. Pedro se entrega e se doa para ser um discípulo de Jesus. E Jesus é intencional em transformar um homem intenso. Não é por acaso que ele se torna Pedro, o apóstolo, o pastor da igreja primitiva. Tem uma razão para isso. Ele precisou de um líder intencional sobre a vida dele. Dos 12 discípulos, Pedro, Tiago e João formavam o ciclo mais íntimo de Jesus. E eles são vistos pelos principais acontecimentos do ministério de Cristo. A exemplo do Monte da Transfiguração, Jesus só leva os 3. A exemplo do Getsêmani, Jesus só leva os 3. Por quê? Porque Jesus tinha sua célula, seus 12, Jesus tinha sua liderança, os seus líderes em treinamento. Era Pedro, Tiago e João. Jesus tinha algo mais intenso com esses 3. E Jesus tinha uma intimidade maior com João. A palavra de Deus revela que Pedro é aquele que fala a mais importante frase já dita por um ser humano: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Pedro, gente, quem está comprometido com Jesus, com a causa de Jesus, com o reino de Jesus. Ele está tão comprometido que ele chega a declarar: eu vou morrer por essa causa e eu não vou te abandonar. Esse era o nível da intensidade de Pedro, um cara extremamente comprometido. E Jesus diz: Pedro, eu acho que você está enganado, Pedro, a respeito de você mesmo. Pedro, você me ama, Pedro?
E você vai lembrar que Jesus avisa para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, amanhã pela manhã você vai me negar 3 vezes. No dia seguinte, Jesus é levado para o julgamento e Pedro nega Jesus 3 vezes. E diz a Bíblia que ele chora amargamente. Esse é Cristo, intencionalmente trabalhando em um homem intenso, de uma fé intensa, pois só quando estou alinhado com o coração de Deus é que eu consigo viver as verdades de Deus de forma equilibrada, de forma frutífera, abençoadora, coerente, cheia de fruto. E Cristo tem esse compromisso com Pedro. E ele vai ensinar para Pedro mais uma grande lição, mais um episódio, gente, que tem tanto para a gente aprender nessa noite. Espero que você se mantenha concentrado até o final dessa palavra. E, se necessário, veja, reveja, porque tem lições tão preciosas para nós. Então, nós vamos entrar no texto, feito essa breve introdução, onde o mar é o cenário que Cristo vai entrar. O barco é a realidade que Pedro está vivenciando. E Jesus, queridos, que é especialista em entrar nos cenários da nossa vida, ele entra para nos ensinar coisas profundas, para nos transformar de dentro para fora. E por que eu amo o Evangelho? Porque ele é para todos. Você está no melhor lugar do mundo, queridos, fazendo parte de uma igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, porque o cabeça, que é Cristo, libera tudo para o seu corpo. Aqui não tem manias, mungangos, aqui não tem essas coisas, porque você não tem que comprar, você não tem que fazer alguma coisa, você tem que receber, porque fé para quem crê. E crer é um passo muito importante. Há quem creia e há quem não creia. Há quem seja ateu, há quem seja crente. Há quem dê atenção à palavra de Deus e há quem diga: isso aqui não é importante para a minha vida, eu não quero. Preste atenção, tem muitas coisas poderosas da palavra de Deus que já foram liberadas, amados. Efésios capítulo 1 diz que toda sorte de bênçãos já foi liberada no mundo espiritual para nós. Tem muita coisa que é só pegar, é só dizer: eu creio, eu declaro, eu quero para a minha vida, e me posicionar, e eu vou viver. Mas é que a gente insiste em declarar o que ficou para trás, a gente insiste em fortalecer o que está faltando. E você vai lembrar que recentemente nós ministramos uma série sobre a vida que satisfaz, para te tirar desse ambiente de escassez, porque Deus não tem nada a ver com escassez. Ele é um Deus de abundância, o Cristo é um Deus de abundância, Ele promete uma vida de abundância. Ah, mas eu não estou vivendo. Então vamos pensar. Vamos viver o próximo estágio. O erro não está em Deus, certamente. E não viver algumas promessas de Deus também não significa que você está sendo um problema. Porque existem as estações, vocês vão lembrar, existem as estações para a gente se submeter. Porque nem sempre Deus quer nos dar algo, às vezes Deus quer mudar algo. Então experimente o que Deus tem para você nessa tarde e noite. A primeira coisa que Deus vai fazer, quando quer ensinar algo para nos transformar, Ele vai mexer nas águas da superficialidade da nossa vida. Quando Ele quer nos ensinar algo profundo, Ele vai dizer assim: começa a se movimentar, meu amigo, porque eu vou te levar para onde as águas são mais fundas. Por isso Ele vai dizer para Pedro: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. Quando Jesus entra no nosso barco, queridos, tudo que é superficial passará a ser confrontado. Os nossos relacionamentos começam a ser desafiados, a sair de conversas rasas, a nos movimentarmos de amigos interesseiros e superficiais. Deus vai começar a mostrar quem são as pessoas codependentes perto da gente.
Ele vai começar a dar revelação quem são os relacionamentos tóxicos e cheios de expectativas, porque nunca será possível ter um relacionamento saudável com codependência, com expectativa, com julgamento, com cobrança, com julgamento. Então, quando ele entra no barco da nossa vida, ele quer nos tirar de tudo aquilo que é superficial. Pastor, mas me parece que eu estou vivendo os meus relacionamentos tudo desse jeito aí que o Senhor falou. Então você precisa convidar Jesus para entrar no barco dos seus relacionamentos. Quando ele entra na nossa família, ele também quer fazer isso, nos tirar do raso, dos ambientes que são problemáticos, para nos levar para ambientes mais profundos. É nesse ambiente que o marido começa a assumir a sua posição de autoridade espiritual, provedor, educador dos seus filhos com princípios e valores. E dar a este homem um senso de missão. Se Cristo não está nesse barco e essa coisa está do mesmo jeito, alguma coisa está faltando. A gente precisa pedir, receber, clamar, e Ele vai entrar, porque Ele é o maior interessado em restaurar a nossa vida. É assim, gente. Quando Ele entra no barco da nossa vida, Ele vai começar a mexer nas coisas que são superficiais. Jesus tem um profundo compromisso em nos levar para um nível mais profundo, amém? O problema é que eu me acostumo muito fácil com o que é confortável. O problema é que a gente se acostuma muito fácil com o que é calmo, tranquilo, previsível. Só que o problema é que essas coisas encontram-se facilmente só no raso, e ele não te convida para ir para o mais profundo. É na superficialidade, meus irmãos, que a gente se perde, porque na superficialidade nós não enxergamos fraquezas. Na superficialidade nós acabamos por permanecer do mesmo jeito. Na superficialidade, nós não moldamos a nossa fé à medida de Cristo. E acabamos por viver uma vida sem graça, sem poder, sem entusiasmo, sem relevância. Não é isso que Cristo tem para nós. Mas que bom, queridos. Que bom que Jesus não desiste de mim, de você. Que bom que Ele entra no barco da nossa vida até quando a gente não convida Ele. Isso significa que a sua graça realmente é extraordinária, é abundante. Mesmo quando eu estou cansado de mim mesmo, Ele entra no barco. Mesmo quando eu já desisti de mim mesmo, Ele continua entrando no barco. Ele continua enviando pessoas para te lembrar que você é amado, que você é importante e que Ele não terminou a obra que você está querendo terminar. Mas Ele vai continuar. Amados, imagina se Pedro tivesse se conformado com uma noite sem sucesso, de uma pescaria totalmente sem frutos, sem resultados. Imagina se Pedro tivesse abraçado o seu fracasso de uma péssima pescaria. Ele nunca teria experimentado a pesca maravilhosa. Se você colocar no YouTube, pesca maravilhosa, todo pastor prega essa mensagem, gente. É muito profundo o que Deus tem para nos ensinar sobre isso. E é lindo mesmo. A pesca é maravilhosa, a pesca é extraordinária. Jesus nos leva para o fundo, porque são nas águas mais fundas que Ele poderá pedir para nós posicionamentos profundos. Então, o primeiro desafio nessa noite para você é: saia da superfície e vá para onde as águas são mais fundas. Rejeite a superficialidade de uma vida conjugal, de vida relacional, de vida profissional, de vida espiritual. Não se acomode. Como é que eu faço isso, pastor? Avalie, seja honesto com você mesmo, com a sua vida espiritual, com sua família. Precisou de ajuda? Pede ajuda aos seus irmãos, na sua célula, aos seus amigos. Peça ajuda a quem vai te conduzir. Porque hoje Deus toca no nosso passado, não para nos ferir, mas para nos curar. Deus toca no nosso passado, Ele visita o nosso passado não para te envergonhar, mas para te renovar nessa nova estação. Aí Ele vai dizer o seguinte:
lancem as redes para a pesca. Gente, esse pedido de Jesus é muito ousado. O que Simão menos queria ouvir era: lança as redes. Tem certeza, Jesus? Ô Jesus, eu acho que o senhor não está entendendo, porque o habilidoso em pescaria aqui sou eu, Jesus. Eu fico imaginando Pedro pensando nessas coisas, porque Pedro pensa e fala mesmo. Eu imagino Pedro dizendo assim no coração dele: Jesus, quem entende de pescaria sou eu, tu entende de carpintaria. Senhor, nós passamos a noite toda pescando. O Senhor está pedindo para eu continuar fazendo a mesma coisa? Não, Jesus, acabou o tempo. Cansei. O Senhor não percebe que não está dando certo, Jesus? Irmãos, mas Deus quer nos ensinar algo muito importante aqui. Ele quer frustrar você. Ele quer frustrar a sua expectativa de coisas novas. Calma aí. O que ele faz para isso acontecer? Ele usa o mesmo barco. Ele usa o mesmo lago. Ele usa as mesmas redes. Ele usa as mesmas experiências para nos ensinar algo que só nesse contexto a gente vai aprender. Perseverar onde estou vivendo. Porque tem milagres que só vêm como fruto da perseverança. A nossa sociedade troca tudo rápido, enjoei, mudei, troquei, não quero mais. A cada vez mais está assim, gente. O mundo da tecnologia nos ensina isso o tempo todo. Está na hora de trocar de carro, está na hora de trocar de celular, está na hora de trocar, e ainda tem aqueles que querem trocar de família. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Que ele usa o mesmo barco, ele usa o mesmo lago, ele usa as mesmas redes, as mesmas experiências para nos ensinar que nem sempre são as pessoas que precisam mudar. Nem sempre é o mundo exterior que precisa se adaptar à minha vida, mas sim que eu devo mudar o meu olhar sobre as mesmas coisas. Isso significa que seu casamento não é uma opção para você desistir, porque é de lá que o milagre virá. Isso significa que a sua empresa, de onde vem o seu sustento, não é tempo de você sair, porque é de lá que o milagre virá. Por isso, não se mova enquanto Deus não falar. Queridos, nos últimos anos, Deus tem intensificado isso com a minha vida, com a minha família. Eu estava muito bem, obrigado, em Fortaleza, servindo numa igreja maravilhosa, que aprendi tanto por 20 anos. Mas eu recebi uma palavra de Deus. E quando Deus fala, é bom obedecer. E então eu me taquei para o Mato Grosso. Fui para uma cidade chamada Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá. Quase divisa com Pará. Lembro que um dia a gente foi fazer um passeio no rio Paranaíta. E eu estava com meu GPS, né, que eu uso para corrida, e eu vi a hora que o horário mudou, né? Porque no Pará é horário de Brasília. No Mato Grosso é 1 hora a menos. E eu disse, rapaz, eu estava ali bem pertinho, né, já na divisa com o Pará, e um rio separava. E eu fui para lá, gente. Nós fomos para lá e vivemos 2 anos e meio, assim, revolucionadores. Porque Deus estava nos levando para onde as águas são mais fundas. Não fazia muito sentido. Geograficamente, a igreja, onde meus filhos iriam estudar, onde eu morei, para vocês terem ideia, né, que o pessoal brincava, né, porque no Mato Grosso realmente tem muita onça. Já teve toque de recolher na minha cidade, porque tinha onça solta na cidade. Né? E 2 semanas antes, e os muros são todos baixinhos, né? A segurança bem diferente, e tinha uma onça solta lá na cidade, toque de recolher. Eu achei muito engraçado, né? E obviamente essa brincadeira ficou por muito tempo. Cuidado com a onça, né?
Assim como as capivaras entram nos centros, né, nas lojas. Enfim, Deus nos leva para aquele lugar, porque naquele ambiente Deus mudaria e nos levaria para algo mais profundo. Deus faz isso. Por isso, não se mova enquanto você não tiver uma palavra de Deus. Não se mova por emoção, não se mova por reação, não se mova por medo, nem por incredulidade. Se mova por obediência. Será que você ainda não entendeu, queridos? Que no mundo espiritual nós não nos movemos pela racionalidade? Será que você ainda não entendeu que no mundo espiritual nós não agimos pelo sentimento, nem pelas circunstâncias, muito menos pela religiosidade? Será que você ainda não entendeu que nós devemos nos mover pela fé? Isto é, Cristo é o centro. Cristo deve ser o centro da minha vida, da minha agenda, da criação dos meus filhos, do meu casamento, das nossas finanças. E deixa eu te dizer, isso nos torna mais leves, mais assertivos, mais agradáveis diante de Deus. Não é pesado não, tá certo? Há uma falácia de que é pesado ser crente. Não, ser crente é pesado, ser discípulo não. Ser discípulo não é pesado não, porque diz a palavra de Deus que os seus mandamentos não são pesados. Quem vive dependendo de Deus, submisso à vontade dEle, é muito mais assertivo, é muito mais próspero, muito mais abençoado, muito mais cheio de fé, de capacidade para viver as adversidades, porque nós estamos vivendo com Cristo no centro. Mas pastor, como é que Deus pode fazer algo novo usando as mesmas circunstâncias? Ainda está mexendo com a minha cabeça isso. Deixa eu lançar uma palavra sobre você, meu irmão. Uma palavra sobre a sua vida, sobre nossa igreja. Nem sempre Deus tem algo novo para fazer por mim, mas Ele sempre tem algo novo para fazer em mim. Ele tem algo novo para fazer em você, usando as mesmas circunstâncias. Ei, as coisas não estão mudando? Sabe o que Ele está dizendo? Filho, quando eu não mudo algo, é porque eu quero mudar alguém. Quando eu bato numa porta e a porta não se abre, nem sempre é você esperando para a porta se abrir. Às vezes é Deus mudando o teu interior, que ainda não entendeu que você está gastando tempo batendo na porta que Deus nunca pediu para você bater. Porque a gente tem a mania de chamar Deus para abençoar os nossos projetos. Está cada vez mais raro encontrar pessoas que dizem: Deus, onde o Senhor está agindo que eu quero agir contigo? Mas a nossa lista de desejos, sonhos, vontades, objetivos é enorme. Deus abençoa, Deus entra aqui, Deus vai comigo. E quando foi a última vez que você disse assim: Deus, o que é que o Senhor está fazendo no meu condomínio que o Senhor quer contar comigo para ser uma bênção no meu condomínio? Deus, o que é que o Senhor está fazendo na Casa Viva que o Senhor quer contar comigo para ser uma bênção nessa igreja? Deus, o que é que o Senhor está fazendo na vida da minha esposa que eu quero cooperar contigo para ser uma bênção na vida dela? Porque Ele está querendo mudar algo em nós. Do egoísmo para a generosidade, da amargura para o perdão, da indiferença para o amor. Guarde isso, meu irmão. Quando Deus não muda algo, é porque Ele quer mudar alguém. Era exatamente isso que Cristo estava querendo fazer com Pedro, queridos. Pedro estava fazendo parte de um processo intencional do Mestre em torná-lo um grande homem de Deus. Então, se o primeiro desafio até agora foi: saia da superfície e vá para onde as águas são mais fundas, o segundo desafio que eu deixo para você nessa noite é: não queira mudar as circunstâncias quando Deus quer mudar você. Simão respondeu: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, eu fui ler todas as versões desse versículo, porque esse é o verso-chave da nossa ministração. Na NVI nós lemos: porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar a rede. Na NVT vai dizer: mas por ser o Senhor quem nos pede, vamos lançar a rede novamente.
na NTLH, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Aqui nós podemos entender, irmãos, na prática, o que é viver intencionalmente uma vida de obediência. A resposta de Pedro, a ordem de Jesus, é a grande diferença para a gente compreender essa ministração. Porque se o convite de Jesus é um convite para nós vivermos uma vida intencional, intensa, sem reservas, eu só vou conseguir viver isso por meio de uma obediência. Fé e obediência, meus irmãos, são duas condições para eu viver os milagres de Deus. Porque você só vai obedecer uma ordem de Cristo se você estiver alinhado, a sua fé estiver posto nele, porque ele vai te pedir coisas estranhas. Deus vai te pedir coisas esquisitas. Qual é a sintonia da sua fé, meu irmão? Porque Cristo é muito ousado para pedir para um pescador que passou a noite inteira. Gente, por que Jesus não disse assim, já que eu sou um homem do milagre, joga a rede na areia? Podia sair peixe da areia. Ele faz milagres. Ele podia dizer, peixes, pulem nas redes. Mas por que ele mandou fazer a mesma coisa? Porque Cristo continua pedindo coisas que confrontam a nossa racionalidade, que confronta a nossa religiosidade. Por isso nós estamos trabalhando essa palavra intencional, que talvez ainda nem fez muito sentido para você, mas só é intencional quem vive com visão espiritual, só é intencional quem vive com uma visão de propósito. Viver com intensidade, viver com intencionalidade, é escolher viver pela fé, queridos. É viver acima da nossa racionalidade. Então, cuidado para você não medir Deus com suas experiências. Cuidado para você não encaixotar Deus com aquilo que você já viveu. Nem do seu sucesso, nem do seu fracasso. Há quem não goste de viver igreja em células, porque teve uma experiência ruim no passado. Agora, você não pode dizer que sua experiência do passado invalida o poder de uma estratégia vivida por Jesus e praticada nos 4 cantos do planeta. As maiores igrejas e mais relevantes igrejas no mundo são igrejas em células. Mas tudo bem, eu respeito você não gostar, porque alguém exagerou, foi um líder autoritário sobre a sua vida, é isso, está errado mesmo. Porque na célula não é codependência, na célula não é independência, na célula é interdependência. Se não houver um comprometimento mútuo de orar uns pelos outros, vai cansar. Eu sou líder de célula. Se a minha célula não ora por mim, irmãos, tem um momento que é difícil. Só eu oro pelos caras, rapaz, que é isso? Não, gente, é legal fazer parte de uma célula quando a gente ora uns pelos outros. Então, cuidado para você não determinar o mover de Deus por aquilo que você viveu, porque Deus não é do tamanho daquilo que você já viveu. Ele nos chama a viver pela fé, queridos, e viver pela fé é viver acima da média. Viver pela fé é viver algo extraordinário. Não combina mediocridade com quem vive pela fé. E mediocridade não tem nada a ver com o estado que você se encontra, mas em estar contente com o estado que você se encontra. Pastor, minha vida devocional é mais ou menos, mas eu estou bem assim mesmo. Devia não, devia estar mal. Porque quem ama Jesus quer estar com Ele. Porque oração é conversa de gente que se ama. Quem ama gosta de conversar. Pergunta para a tua esposa. Fica calado demais? Tem problema. Mas ela gosta de falar e eu gosto de ouvir. Não. Ela tem que falar um pouquinho menos e você tem que falar um pouquinho mais, meu amigo. É relacionamento.
Não, mas a gente está acostumado assim. Ela fala, e eu só escuto. E tu não fala nada não, cara? Não, falo não, está errado. Tem que falar, tem que interagir. Senão fica um monólogo. Não é relacionamento, é monólogo. Não, tem que ter conversa. Ali e acolá, ali e acolá. Eu sofro um bocado, irmãos. Não porque minha mulher fala muito. Ela fala mais do que eu, claro. Mas é porque eu sou sistemático. Eu te escuto por 1 hora, depois agora é minha vez de falar. Eu sou mais chato com isso. Mas a gente aprendeu a encontrar o time, né? Diz assim, agora é minha vez. Não te dou a palavra, não. Né? E a gente está aprendendo ainda. O relacionamento. Deus não quer que a gente esteja na mediocridade. Ele quer que a gente viva uma fé poderosa, meus irmãos. Uma fé posicionada. Então, o desejo aqui é que a gente viva uma obediência que vem de uma fé inabalável, porque vai ficar pesado falar de obediência com você sem passar um termômetro na sua intimidade com Deus, na sua fé com Deus. Mesmo com medo da frustração, de mais uma vez não pescar nada, Simão rompe a sua frieza, a sua mediocridade, e ele lança as redes, e na hora de recolher, uma surpresa, o extraordinário aconteceu. Quando lançaram as redes, pegaram tal quantidade de peixe. Meu irmão, fui estudar essa palavra tal. Sabe o que ela significa? A mesma de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal. Gente, é incontável. Meu Deus, isso é muito forte. Porque as ações de Deus, obedecer a um pedido de Deus, sempre trará resultados extraordinários. Eu lembro, irmãos, com 17 anos de idade, eu estava com meu pastor, eu era assembleano, e sempre vou honrar as igrejas por onde eu passei. Glória a Deus pela Assembleia de Deus na minha vida. Meu pastor me discipulando e me ensinando a Bíblia, e eu entendi numa conversa com ele que eu não deveria usar essas mesmas mãos para tocar acordes para as pessoas adorarem a Deus, e as mesmas mãos usarem esse acorde para as pessoas beberem, se drogarem, se prostituírem. Deus falou isso comigo. Nunca fiz da minha experiência uma doutrina para os outros músicos, ok? Não, porque tocar na noite é pecado. Isso é você que está dizendo. Pecado não nasce no ambiente que você está. Pecado nasce no seu coração. Às vezes você está num ambiente altamente promíscuo. E às vezes você está num ambiente altamente tranquilo, o pessoal aqui é de boa, fala de boa, mas só Deus sabe as maquinações que estão rolando no coração. Deus falou comigo, Ele me pediu isso. Orlando, não é mais o teu lugar. E eu fiz uma viagem para São Paulo, a gente passava de um mês inteiro tocando forró em São Paulo, gente. Eu tocava na rede do Mastruz com Leite, a gente pegava um ônibus, e o Emanuel Gugel mandava de 3 bandas. A gente ficava lá, ele arrendava um hotel só para os músicos, enviava o próprio motorista, o próprio cozinheiro, e a gente ficava ali tocando forró de terça a domingo. Minha folga era segunda-feira. E eu lembro que numa noite, aquela palavra que meu pastor me falou fez todo sentido no meu coração. Eu disse, essa é a minha última viagem. E eu caí fora. E eu saí mesmo. 2 meses depois eu conheci o Carlos Hilmar, o cantor gospel na época. Cantor de forró. E lá vai eu ser sanfoneiro de um cantor gospel de forró. E Deus fez algo extraordinário na nossa caminhada. Extremamente grato pela vida daquele homem, vivi tantas experiências profundas, fomos em tantas igrejas nesse Ceará e nesse Brasil, foram 3 anos intensos. Depois eu comecei a perceber que minha vida tem esses ciclos de intensidade, e que se for acompanhado de obediência, o milagre vem. Mas eu não sou esse cara, eu vou fazer porque Deus vai me dar. Não, gente, porque Deus mandou e eu vou obedecer. Quando lançaram as redes e pegaram tal quantidade de peixes, começaram a se rasgar.
Mas isso só pode ser visto e só pode ser experimentado quando nós damos o passo da obediência. Nossas maiores insatisfações têm como raiz a desobediência ou a obediência interesseira. Mas na obediência verdadeira, eu revelo meu amor e Deus honra profundamente pessoas que o obedecem por amor. Deus espera que obedeçamos por amor. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer, e eu orei hoje pedindo, Deus, essa pergunta aqui precisa acompanhar a semana dos meus irmãos. O que Deus tem pedido para você fazer de novo e você ainda está resistindo para obedecer? Ah, pastor, já faz tanto tempo. Ah, eu já oro há tanto tempo por essa família. Ah, eu já desisti de orar por essa pessoa. Ei, qual foi a experiência que te trouxe frustração no passado e que agora você percebe que Deus entrou no seu barco? Ele já está por lá, ele já começou a mexer com você. Você já está ouvindo isso no seu devocional, na sua célula, na sua igreja, com as pessoas com que você conversa. Você já está começando a entender que Deus entrou no seu barco. Tem incômodos aí no seu trabalho, tem incômodos. Tem incômodos lá na sua família, tem incômodos na forma como você lida com o dinheiro, tem incômodos como você lida com seu cônjuge. Filho, não lança o barco fora, não desiste das redes, nem de usar isso para pescar muitos peixes, porque há zonas mais fundas que eu quero te ensinar, e que para experimentar alguns milagres, eu preciso ir para onde as águas são mais fundas e obedecer uma ordem estranha de Deus. Talvez seja algo voltado para as suas emoções, querido. Talvez seja algo voltado para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua igreja. Lembre-se, toda promessa é precedida de obediência. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão poderia ter dito, vou não. Quero não, vou ficar por aqui mesmo. Você sabe o que aconteceu com Jonas, porque ele não foi. Porque sementes de obediência geram colheitas extraordinárias. E se você ainda não percebeu qual é a grande vantagem de obedecer a Deus, é porque você ainda não teve revelação espiritual do propósito da obediência. Queridos, ouça, qual é o propósito final da obediência? Uma recompensa, uma herança, uma multiplicação. Ei, Deus tem uma grande herança para cada um de nós, que é de acordo com o nível da sua obediência a Ele. Viu o que aconteceu com Abraão? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Hebreus 11:8. Saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Meus irmãos, a fé é assim. Na obediência é assim. Deus fala e a gente obedece. Muitos de nós cometemos um erro básico. Nós tomamos decisões precipitadas porque não pausamos para ouvir a voz de Deus que nos dá direção. E quem não ouve a voz de Deus, ouve a voz da incredulidade. A voz da incredulidade te leva para distante das promessas, das bênçãos de Deus. Nós nos esquecemos que a fé é caminhar debaixo da nuvem e não adiante da nuvem. Mas eu quero te encorajar nessa tarde e noite a crer na palavra de Deus, a obedecer suas ordens e te dizer que o Deus da multiplicação está aguardando você para fazer inundar aquilo que outrora era lágrimas, era perda,
mas por favor, honra ao teu Deus, obedecendo a Ele. Eu sei, vocês estão muito quietinhos hoje, eu sei, é uma pregação muito chata, porque, né? Pastor, poderia pregar outra coisa, mas é isso, pastor, tem que pregar o Evangelho de Jesus, e obediência é algo tão fundamental. Houve um momento na vida de Abraão, irmãos, que Deus precisou mostrar para ele uma visão da herança, a visão de um resultado, o futuro de uma esperança. Sim, Deus fez isso com você. Ele chamou Abraão em Gênesis 12, mas ele chama em Abraão em Gênesis 15, 5, dizendo: Abraão, vem aqui para fora, Abraão, sai dessa tenda aí, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Ei, você carrega promessas? Você crê que Deus tem vida em abundância para você? Ei, por que você está vivendo abaixo disso? Por que você está aceitando a realidade como ela é? Não, declare o seu futuro em Deus. Não é positivismo, é fé posicionada. Mas essa palavra que Deus deu a Abraão, mostrando uma visão de futuro, se confirma em Deuteronômio 1:10. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que agora vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que coisa linda, irmãos. Deus mostra uma visão de futuro, porque Ele tem a intencionalidade em nos manter engajados no processo. E o que mais vai ser pedido de você no processo é obediência. Mas eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Na fé não é entender, é obedecer, querido. Na fé é muito mais obediência do que entendimento. Será que você ainda não percebeu que Deus tem promessas? Aliás, o Espírito Santo tem derramado no nosso coração esse tema promessas. E nós ministraremos em todos os domingos de janeiro sobre as promessas de Deus. É por isso que já tá fluindo, irmãos, porque Deus já está derramando, né? Deus tem promessas para vocês. Deus tem promessa para mim. Para Abraão, Ele mostrou uma visão de uma herança. Qual foi a visão? Canaã. E Ele mostrou uma visão de multiplicação. Qual é a visão? Uma descendência. Porque Ele tem promessas para todas as áreas da nossa vida. E nós vamos mergulhar nisso no início de janeiro. Por isso, seja obediente. Sabe como é que eu defino obediência? Está 100% disponíveis nas mãos de Deus para fazer qualquer coisa que Ele mandar. Vou repetir, que eu sei que está todo mundo anotando. Obediência está 100% disponível nas mãos de Deus para fazer qualquer coisa que Ele mandar. Meu Deus. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Ah, meus irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Porque Deus sempre vai trazer uma multiplicação em um ato de obediência. Logo em seguida, o texto vai dizer assim, ó. Quando Simão viu o que tinha acontecido, ele ajoelhou-se e disse: afaste-se de mim, pois sou um pecador. Irmãos, eu demorei para entender esse verso, porque devia estar assim: e Simão saiu pulando e correndo e se alegrando, uhul, Deus multiplicou. Por que esse elemento saiu, se afastou e disse: eu sou um pecador? Preste atenção, que é muito lindo isso aqui. Parece uma atitude bonita, né, de Pedro? Humilde, mas não é. Aqui Pedro mostra que sua identidade não está curada. Preste atenção. Ele se afasta quando deveria se aproximar. Ele se vê pecador quando deveria se perceber como abençoado. Isso aqui vai confrontar a nossa religiosidade. Ei, diante dos milagres de Deus, qual é a sua atitude?
Ah, pastor, não mereço nada disso. A mulher do cara está voando, amando Jesus, lendo Bíblia, fazendo devocional. Ela está indo aí na igreja. O cara está pedindo perdão para ela. Ele está mais manso na família. Parece que está dando jeito aí no rapaz. Ei, a igreja está crescendo. O pessoal aí está bem legal. Sabe quando a gente minimiza o poder de Deus? Sabe quando a gente não vibra na mesma frequência? Quando a gente não celebra na mesma atitude? Diante do milagre da multiplicação, qual deveria ser a atitude? Celebração, gratidão, adoração, honra. Mas Pedro é um discípulo em construção, tá, gente? Jesus é intencional em lidar com esse camarada. Ele tem uma atitude que revela o coração dele. Sabe qual é a atitude de Pedro? Falsa humildade e isolamento. Muito comum em crentes religiosos. Deus está enchendo a vida do cara financeiramente. Está uma bênção. Mas ele tem conversa de gente falso humilde. Mas é muita conta para pagar. Nossa, os desafios. Olha o mercado financeiro. E Deus enchendo os celeiros do cara. E o cara com um discurso de derrota, entende? Falso humilde. Orou, Deus fez, Deus abençoou. Na hora que a bênção chegou, o cara some. Ou a cara some. Cadê essa pessoa? Não, sumiu. Cara, mas não deveria estar num ciclo maravilhoso de gratidão, celebração, crescimento. E quando eu estou mal, eu busco a Deus. E quando eu estou bem, eu busco a Deus também. Cuide do seu coração. E veja se não há. Se você não está dizendo que tem pouco, quando Deus está te dando muito. Gente, isso confronta a nossa cultura, tá bom? Eu não sou um experiente de ter vivido nas nações, de conhecer as nacionalidades. Eu morei em um outro estado, só foi essa experiência. Foi tão marcante, queridos, que eu morei num estado de profunda abundância. Eu sei o que é colheita, eu sei o que é, eu vi. Uma mentalidade de abundância. O cara é abençoado, ele diz, cara, eu sou tão abençoado. Parece que no Ceará a gente é meio, né? O cara está voando na empresa, mas o negócio está difícil. Está difícil não, cara. Tu está voando, meu irmão. Estamos tentando, né? Está tentando não, cara. Tu está conquistando. A gente fica mudando os verbos com essa mentalidade minimalista. Nada contra a mentalidade. É porque a gente quer diminuir. A gente quer diminuir o que Deus está fazendo, dizendo que não sabe fazer nada quando Deus dá muito. Sabe aquelas pessoas que têm dons? Aí a gente chama ela para serviço. Não sei fazer nada não. É falsa humildade. Mentira. Sabe sim. Sabe cantar, sabe liderar, sabe cuidar. Não estou preparado não. Para com essa falsa humildade que Deus está te dando muito. Parecendo que tem pouco quando tem muito. Cuide do seu coração para você não se isolar. Não confunda, tem gente que é gente relacional e tem gente que é gente relacionável. O relacional ama as pessoas, o relacional tem que lidar com as pessoas. Discípulos são relacionais, amam relacionamento com Deus e amam relacionamento com pessoas. Tem gente que é relacionável, ele é o jeito, ele não gosta de gente, mas faz parte. Sabe o que me impressiona nesse texto, irmãos? Simão recebe uma resposta sempre graciosa. Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, não tenha medo. E antes que você me dê mais uma desculpa, Pedro, de agora em diante você vai ser pescador de gente. Olha como Cristo é fantástico. Ele é tão intencional que ele pega as nossas desculpas e nos dá um novo propósito. Jesus podia dizer assim, né, Pedro? Fica mais um tempo no banco, né, Pedro? Você não está preparado, você não está bem. Olha o líder de Pedro. O líder dele está dizendo assim, tem medo, né, Pedro? Você está aí com essa falsa humildade, mas, Pedro, eu confio em você, eu vou usar você e você vai ser pescador de homens.
Você consegue perceber que Jesus vem com as conversas cristocêntricas para nós, quando a gente vem com conversas do tipo mulher samaritana? Jesus, eu não sei assim se a gente deve adorar no Monte de Jerusalém ou em Gerizim. Aí Jesus diz assim, mas cadê teu marido mesmo? O que é que tem a ver o Monte Gerizim com o marido dessa mulher, gente? Jesus faz essas coisas doidas na nossa vida. Você precisa sintonizar o mundo espiritual aí, porque tem falas da sua esposa que é de Deus, e você está dizendo, essa mulher está doida. Tá não, está muito mais viva do que você imagina. Tem voz de Deus chegando para você, e você não está dando atenção. Preste atenção, Deus está falando. Deus fala através do filho, da circunstância. Deus fala através de um amigo, Deus fala através da sua célula. Deus está falando hoje aqui, amém? Mais uma vez o amor de Deus, a superabundante graça de Deus, toma Pedro pela mão e diz, não tenha medo, meu amigo. Porque quem tem medo de Deus precisa crescer em quê, gente? Em confiança. O oposto de medo não é coragem, o oposto de medo é confiança. Então, quem tem problema com medo precisa crescer em confiança. Aqui Deus tem que tratar a confiança de Pedro. Quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Deus é, nós somos mudados, gente. E Deus é tão profundo nessa história que Ele vai mudando e dando propósito. Jesus não conversa muito sobre a desculpa de Pedro. Eu vou fazer de você pescador de homens, de agora em diante. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está mexendo na identidade de Pedro e dando para ele propósito, porque Deus espera que vivamos de propósito. Deus não quer que você faça das suas frustrações um palco de desculpas que transforma fracasso em escassez. Não, não, não. Ele quer transformar a escassez em fartura. Para que tudo isso, gente? Para cumprir a missão dele nessa terra. O nosso Cristo é muito intencional. Ele só tem uma missão: salvar e buscar o que se havia perdido. Onde você está, meu amigo? Onde você está, minha amiga? Que você reduziu a igreja para um lugar para você se sentir bem apenas. Não, faz parte do processo, mas não para aí. O propósito da nossa igreja é amar as pessoas. Ser uma igreja em células não é legal, é missional. Depois se torna legal. Eu lidero célula na minha casa há mais de 15 anos. Já foram muitos pratos quebrados, muitos sofás sujos. E eu faço tudo isso para a glória de Deus, porque vai sujar mesmo. É melhor sujar para a glória dele. Em algum momento vai quebrar mesmo. E você sabe como é a esposa, né? Se quebrou uma quininha do prato, acabou a beleza do prato. É melhor usar tudo para a glória de Deus, porque Cristo é intencional em salvar a humanidade. E eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles entenderam que ser discípulo de Jesus é seguir a Ele, a vontade dEle, obedecer a Ele, aos propósitos dEle, deixar tudo, as desculpas, o passado, o medo, e vai seguir a vontade dEle. Você está entendendo isso? Deus quer multiplicar na sua vida, querido. Mas o grande desafio nessa noite para você é: obedeça. O que Ele está te pedindo que você ainda está resistindo? A gente vai orar sobre isso. Vou chamar a equipe de louvor para vir aqui. A gente vai cantar uma canção e a gente vai orar sobre essa palavra, meus irmãos. Porque Jesus está nos ensinando coisas tão profundas nesse texto. Eu quero tanto ver você vivendo a multiplicação nas áreas que para você são áreas de dores e de fracassos. Mas nessa noite Ele manda te dizer: lança as redes para onde as águas são mais fundas. Ah, Cristo, eu já desisti dessa mulher. Não, volta lá. Eu já desisti desse homem. Não, volta lá. Eu não oro mais nem por esse menino. Continue orando por ele. E sabe o que acontece, irmãos? Tem gente desistindo de si mesmo. E eu sei que nessa noite nós temos uma grande oportunidade de um posicionamento.
Eu não sei o que Deus tem pedido para você obedecer, porque eu trouxe princípios, sabe? Eu não trouxe para você um eis-me aqui, um eis que te digo. Eu trouxe princípios para você. Você sabe quais são as áreas da sua vida que você quer romper, mas você não agiu com obediência. Você não está honrando a Deus. Você trata as coisas de Deus de uma forma muito leviana, muito se der Deus, se foi possível, foi possível. Não, está na hora de você ser mais radical com Cristo, na relação com Cristo, com você mesmo. Obedeça a Ele. O que Ele está esperando de você? Obediência. Então feche os seus olhos.